Olá, meus irmãos e meus amigos, sejam todos bem-vindos no canal do nosso irmão Aldemar Alfredo. Que a paz do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês e sua família. Amém? Nós temos uma passagem para nós meditarmos aqui, uma palavra. O tema de hoje é o sono. Por acaso você dorme? Claro que todos nós dormimos. Essa palavra que nós temos hoje para meditarmos, ou seja, esse tema é sobre o sono. Você sabia que você dorme um terço da sua vida? Ou seja, em 24 horas, nós dormimos mais ou menos 8 horas. Vamos fazer uma conta aqui, meu amigo. Meu amado irmão, amigo em Cristo. Se você tem 30 anos, você já dormiu 10 anos. 10 anos dormindo, hein? Misericórdia. E eu com 69 anos, já dormi 23 anos. Pera lá, eu já dormi 23 anos sem parar? Você imaginou você deitar numa cama e dormir 23 anos sem acordar? É a estatística. Nós dormimos 8 horas ao dia, ou seja, no meu caso, eu dormi 23 anos. Ou seja, eu dormi 8.395 dias direto. Eu dormi 8.395 dias direto. Misericórdia! 8.000 dias. É brincadeira, né? É estatística. Um ser humano dorme em média 8 horas diárias. A não ser que você, às vezes, alguma noite, você dorme só de meia-noite às 5 horas da manhã, 5 horas só. Mas, geralmente, uma pessoa dorme 8 horas ao dia. Só que, até agora, nós conversamos sobre o sono, mas eu não entrei na palavra de Deus. Vamos ver se a Bíblia fala sobre o sono? Vamos lá. A primeira passagem se encontra em Gênesis capítulo 2, versículo de número 21 e 22. Abra sua Bíblia aí. Gênesis 2, 21 e 22. Vamos ler a palavra de Deus? Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado. Será que Deus não aplicou anestesia em Adão? Será que a primeira anestesia aplicada no ser humano não foi Deus que aplicou em Adão? Um sono pesado. Por acaso você já tomou anestesia geral? Que você fica 1 hora anestesiado e parece que foi 1 minuto? Vamos lá. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e Deus tomou uma das suas costelas e costurou a carne em seu lugar. Costurou, fechou, né? Deu um ponto, tirou uma costela de Adão. Para tirar a costela dói, então ele foi anestesiado. É lógico que nosso Deus, ele tem como fazer uma cirurgia sem a pessoa sentir dor. É lógico. Deus é Deus. Foi ele quem fez o homem, então ele sabe todos os métodos, toda a maneira de fazer com que o homem não sinta dor. Certo? Certo. Versículo 22. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, fez uma mulher.
Fez uma mulher de uma costela. Quer dizer que Deus fez o homem, soprou no nariz do homem, soprou o espírito de vida. E na mulher não. Deus não precisou soprar, porque a costela do homem já tinha vida. O sopro de Deus nas narinas de Adão foi para ele ter vida. A costela de Adão já tinha vida. Era viva, não precisava mais de Deus soprar. Deus tirou a costela do lado esquerdo de Adão e fez uma mulher bonita e trouxe ela para Adão. Então, peraí. Então Deus levou essa costela para algum lugar, fez a mulher. E quando a Bíblia não fala, quando Adão acordou da anestesia, que também não fala, mas fala que Deus trouxe ela a Adão. Adão estava dormindo. Deus tirou a costela dele, costurou o lugar, costurou o lugar onde tinha tirado a costela, costurou ali a carne. Deus poderia ter tirado a costela sem cortar, mas Deus cortou. Com faca, com bisturi, não sei. Só sei que Deus cortou. Deus cortou o abdômen de Adão e tirou a costela. E ali fez uma mulher. Adão estava dormindo. De repente, Adão dormindo, de repente Adão acorda e à sua frente uma mulher. A Bíblia não fala qual foi a surpresa de Adão. Olhar uma mulher linda, bonita. Deus não ia fazer uma mulher feia. Deus não ia fazer uma mulher feia para Adão. É lógico que Deus fez. Deus sempre dá o melhor para nós, não é mesmo? Não é mesmo, meu amado? Deus sempre quer o melhor para nós, que somos servos dele. Então, aquela mulher bonita, linda, Eva, estava à frente de Adão. Estava à frente de Adão. E ali Adão, a Bíblia não fala também, começou a ter um diálogo, conversar com Eva. De onde você veio? Não sei. Quem que é sua mãe? Não sei. Aí a Eva, com certeza, perguntou para Adão: quem que é sua mãe, Adão? Não sei. E seu pai? Não sei. Acho que eles nem sabiam o que era pai e mãe, porque Adão foi feito do pó. E a Eva veio da costela do Adão. Então ninguém tinha pai, ninguém tinha mãe. Esse assunto é polêmico, né? É complicado. Mas vamos lá. Teve alguém mais, irmão Aldemar, na Bíblia que dormiu? Teve Jacó. Vamos lá. Vamos para observar sobre Jacó, que dormiu. Jacó, ele dormiu também. Todos dormiram. Mas eu quero falar aqui sobre o sono. Sobre o sono e algo que aconteceu após a pessoa acordar do sono. Todos dormiram, todos. Mas já vamos lá para Jacó. Eu quero frisar e meditar com vocês, meus irmãos, meus amados, que assistem esse vídeo. As pessoas que após o acordar de um sono, tiveram uma surpresa. Adão foi surpreendido quando viu Eva à sua frente. Agora Jacó estava fugindo do seu irmão Esaú, porque ele tinha enganado Esaú. Todos já sabem da história. Ele dormiu no deserto usando uma pedra como travesseiro. Sonhou com uma escada que tocava o céu. Anjo subia e descia. Quando ele acordou, não tinha escada nenhuma. O que ele viu pela frente? Matos, árvores, pedras, rochas, montanhas. Não sei onde ele estava no deserto. Com certeza tinha árvores, pedras. Aí ele viu que aquilo dali, aquela escada tinha sido apenas um sonho dele.
Mas aí ele pensou, refletiu, pensou e disse: tem algo diferente. Aí diz aqui no versículo Gênesis 28:16: acordado, pois, do sono, Jacó disse: na verdade o Senhor está nesse lugar. E eu não sabia, porque os anjos subiam e desciam. Geralmente anjo ele desce e sobe. Esses anjos de Jacó, eles subiam. Se eles subiam, porque eles estavam embaixo. Subiam até o céu e desciam com a bênção para Jacó. Eles iam até o céu buscar a bênção para Jacó. Então ele disse: na verdade, Deus está nesse lugar e eu não sabia. Amém? Vamos dar um pulinho lá na frente, meus amados. Livro de Jonas. Abre sua Bíblia aí em Jonas. Jonas, ele fica após Obadias, que fica após o livro de Amós. Jonas, ele fica antes de Miqueias. É um livro meio complicado para achar, mas procura na sua concordância aí que você encontra. Jonas capítulo 1 e versículo... Jonas capítulo 1 e versículo 5. Diz assim: então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas, ou seja, as mercadorias que estavam no navio, para aliviar o seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão do navio, e se deitou e dormia um profundo sono. Jonas dormia um profundo sono. Meus irmãos, Jonas, Deus ordenou que ele fosse até a cidade de Nínive pregar o evangelho contra aquela cidade. E Jonas, ele ficou com medo de pregar o evangelho lá. E ele fez com que ele ia para Nínive e foi para Tarsis. Embarcou em um outro navio, fugindo da presença de Deus. Mas quem pode fugir da presença de Deus? Quem poderá fugir? Se descemos ao fundo do oceano, Deus está. Se subimos ao céu, Deus está. Se descemos para o abismo, Deus está. Se entrarmos no centro da terra, não tem aonde esconder de Deus. Deus está em todos os lugares. Ele achou que ele ia fugir da presença de Deus. Pegou, comprou a passagem para Tarsis. Entrou no navio errado. E foi. O que ele fez? Foi até o porão do navio e deitou e foi dormir. Aí Deus mandou uma tempestade no mar. E começou o mar a ficar agitado. E as ondas impetuosas começavam a balançar o navio e começou a entrar água. E os marinheiros achavam que tinha muita carga, começaram a lançar carga no mar para que o navio ficasse mais leve e não afundasse. Mesmo assim, o mar começava a agitar o navio e as ondas começaram a entrar no navio. Ficaram todo mundo apavorado e falaram: isso é coisa, isso não está normal, isso é uma coisa anormal. Vamos ver, alguém deve estar com algum problema. Aí que lançaram sorte, caiu em Jonas. Pegaram o nome de todas as pessoas lá e lançaram sorte, Jonas. Ué, esse cara aí é o culpado dessa onda estar aqui, essa tempestade. Esse cara é o culpado. E saíram procurando: onde está Jonas? Cadê Jonas? Jonas. Quem que é Jonas? Ainda bem que só tinha um Jonas no navio, mas a gente tivesse dois, a culpa ia ficar no outro, né? Só tinha ele. Aí saíram procurando: seu Jonas? Não, eu sou Manuel. E eu sou Pedro. Não achava. É lógico que isso daqui não está na Bíblia, mas eu estou fazendo uma referência aqui. Aí até que desceram até o porão. O porão do navio estava Jonas dormindo, puxando a paia. Não estava nem aí, fugindo da presença de Deus. No porão do navio. Quantos pastores estão no porão hoje? Ao invés de evangelizar, estão nos porões dos navios.
nas suas fazendas, em suas chácaras, e deixando de fazer a obra, fugindo da presença de Deus. Outros deixam de pregar o Evangelho e entram na política para se envolverem, para serem parlamentarem, e deixam de evangelizar e ganhar almas para o Senhor Jesus. Estou errado? Estou errado? Eu estou errado? Quantos Jonas hoje que estão nos porões? Não, Modemar, mas eu tenho que ser político para lá nós fazermos leis para favorecer a igreja. Deus precisa de você lá para fazer leis. Deus precisa de você, Deus não tem como mudar a situação. Não pode misturar política com religião. Pastor fulano é tal, é deputado, pastor fulano é senador. Cada um na sua. A opinião é minha. Você faz o que você quer da sua vida. Modemar não tem nada a ver com a sua vida. Eu tenho a ver com a minha vida. Mas a minha opinião é esta. Pastor foi chamado para ser um ganhador de almas, pregador do Evangelho. Quer ser político? Renuncie o seu cargo. Pastor, você quer ser político? Renuncia o seu cargo de pastor e torne-se uma pessoa comum. Não fale lá que você é pastor, mas você quer ter o título de pastor para negociar votos com os membros da sua igreja. É verdade? Estou mentindo? Estou mentindo? Na minha igreja tem 5.000 membros. São 5.000 votos para o senhor. Estou mentindo? É palavrinha pesada, né? Eu não preparei isso não. É que Deus está me dando agora. Eu preparei apenas o texto de Jonas, tá? Aí me veio na minha cabeça daqui, eu estou falando aquilo que me veio no meu coração. Se eu estiver mentindo, me perdoe. Bem? Vamos lá. Quando Jonas abriu os olhos, que viu aquele monte de homens. Qual é o seu nome? Meu nome é Jonas. O que você está fazendo aqui? Eu estou deitado, dormindo um pouquinho, estou cansado, né? Tirando uma sonequinha. E por aí, o que aconteceu? Quem é você? De onde é que você veio? De que lugar você é? Eu sou hebreu, né? E o que você está fazendo aqui? Na verdade, eu vou falar a verdade. Fala a verdade, rapaz, fala a verdade. É lógico que a Bíblia não fala em detalhe, mas dá para entender. Que ele falou? O que ele falou? Ele disse assim, o mestre do navio disse para ele, que tens você, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus, para que nós não morramos, não venhamos a morrer. Aí perguntaram para ele, e ele disse que aqui no versículo, vamos ver aqui. Aqui no versículo 8, disseram assim, declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio esse mal? Que ocupação é a tua? O que você faz? O que você faz? De onde você vem? Qual é a tua terra? Que povo és tu? De que povo é? E ele disse, eu sou hebreu, temo ao Senhor Deus do céu e da terra, que fez o mar e a terra seca. Então esses homens se encheram de grande temor e lhe disseram, por que fizeste tu isto? Pois sabia os homens que fugia diante da face do Senhor. Aí vamos dar seguimento aqui, ele disse assim, me lança no mar. E lançaram no mar. Mas o que me chamou a atenção foi que quando Jonas acordou do sono, ele viu muitos homens à sua frente. Quando Adão acordou, ele viu Eva à sua frente. Muito lindo. É sua esposa que Deus tinha preparado. Quando Jacó acordou, Jacó só viu árvores, pedras, deserto. Mas ele lembrou que tinha sonhado com a escada. Jonas, quando acordou, Jonas viu um monte de homens ali interrogando ele.
e estavam vivendo uma situação difícil, né? Vamos para uma outra referência? Vamos. No livro de Marcos, capítulo 4, versículo de número 38, diz o seguinte. Marcos 4, 38 diz o seguinte. E Jesus estava dormindo na popa do barco, sobre uma almofada. Despertaram ele, dizendo: Mestre, não se te dá que nós pereçamos? E ele, despertando do sono, repreendeu o vento e disse-lhe ao mar: Cala-te e aquieta-te. E o vento aquietou e houve uma grande bonança. O Senhor Jesus, quando ele estava no barco com os discípulos, e o Senhor Jesus estava cansado, e ele era homem como nós. E Jesus sentiu sono. O Senhor Jesus sentiu sono. Jesus era um homem como nós. Sentia cansaço, sono, fome. Jesus era homem, só não era pecador miserável quanto nós somos. Mas o Senhor Jesus, ele sendo filho de Deus, ele se fez carne e habitou entre nós, só não cometeu pecado. Mas ele era sujeito a todas as paixões carnais como nós somos. Só que ele, filho de Deus, desviava da aparência do mal e não cometeu pecado. Só que ele sentia cansaço físico e ele deitou sobre a popa do barco, sobre uma poltrona, uma almofada, e dormiu. E de repente levantou-se uma grande tempestade. Será que Jesus não sabia? Será que não? Que teria uma tempestade? Claro que ele sabia. Ele dormiu. E quando os discípulos despertaram ele do sono, Jesus acordou. Que ele olhou, estava aquela tempestade tremenda. E as ondas impetuosas do mar da Galileia estavam entrando no barco. E o barco inundando de água. E todos tirando com a lata, jogando água para fora do barco e água entrando no barco. E eles: mestre, me ajuda nós a tirar a água do barco. Aqui não está escrito em detalhe, mas eu estou fazendo aqui um complemento. Ajuda nós, mestre. E Jesus acordou, e quando Jesus abriu os olhos, que ele viu tempestade. Só que ele sabia. O Jesus, homem humano, acordou. Só que o Jesus, Deus, não dorme. Deus não dorme. Jesus estava acordado. Jesus, Deus, estava acordado, e Jesus, homem, estava dormindo. Entendeu? Você entendeu. Jesus era duas pessoas. Como nós somos dois. Você é duas pessoas, eu sou duas pessoas. Alma e corpo. Corpo e alma. E o espírito de vida que está em nós. Nossa alma está no nosso corpo. Se nós pecamos, não é o nosso corpo que peca, é a nossa alma. Quando você peca, meu irmão, você está prejudicando a sua alma. Porque o seu corpo vai para a terra. Se o pecado fosse do corpo, nós não teríamos pecado, porque o corpo vai ser destruído na terra. O pecado é destruído juntamente com o corpo. Estou errado? Se o nosso pecado fosse cometido por nós e ficasse no nosso corpo, o pecado... Se o pecado nosso fosse cometido por nós e ficasse o pecado no nosso corpo, quando nós morríamos e fôssemos sepultados, nós não teríamos mais pecado, porque o pecado estava no corpo, o corpo foi sepultado, desapareceu na terra, o pecado foi junto. Quando você comete um pecado, o pecado quem comete é a sua alma. O pecado está na alma. Eu bebi cerveja, eu fumei. Você fumou com o corpo, o pecado ficou na alma. Você está colocando o pecado na alma. Você adulterou? O seu corpo adulterou. Mas o pecado ficou na sua alma. A sua alma que vai pagar aquele pecado.
todos os pecados que nós cometemos, a nossa alma que vai acertar conta com Deus. A nossa alma, ela que é pecadora. Nosso corpo comete pecado. Só que o nosso corpo vai para o chão, ser destruído, acabou. A alma que vai acertar conta com Deus é a alma. Então Jesus era duas pessoas. Ele era Deus e era homem. Então Jesus, homem, estava dormindo, cansado. Jesus, Deus, estava acordado. Quando você está dormindo, meu amado, o seu corpo está dormindo, a sua alma não. A nossa alma não dorme. A nossa alma não dorme. O que dorme é nosso corpo. Não sabia? Por que você sonha? Ah, é a minha mente? É, a sua alma está na sua mente. A sua mente é a sua alma. Por isso que Jesus falou assim, quando você pensa uma coisa, pensou, cobiçou, pecou. Por quê? A sua mente é a sua alma. Certo? Uma criança não tem pecado, porque a mente dele não funciona. Não sabe o bem e o mal. Certo? Então você está aprendendo alguma coisa? Eu também estou aprendendo nessa palavra que eu não sabia. Deus está me dando essa mensagem agora. Eu só peguei o texto aqui e não tinha nada preparado. Amém? Então o Jesus, o homem, acordou, viu aquela tempestade. O que ele fez? Acalmou a tempestade. E o discípulo lá falou, quem que é esse homem que está conosco? Que fala com o vento, mandou o mar se aquietar, o vento aquietar, e houve essa bonança, acalmou tudo. Esse homem é diferente. Aí disseram assim, mas quem é esse homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Ficaram atemorizados. Meus amados, nós vemos aqui que sempre após nós despertarmos de um sono, nós vemos alguma coisa à nossa frente. Quando todas as madrugadas, as manhãs que nós acordamos, ou mesmo um sono que você dorme durante o dia, após o almoço, você acorda, você abre o olho, você vê alguma coisa na sua frente, aquilo te chama a atenção. Então é isso que me chamou a atenção também sobre o sono. Amém? Sobre o sono. Então eu escolhi a passagem de Adão, de Jacó, a passagem de Jonas e do próprio Senhor Jesus, para nós meditarmos sobre o sono. Amém? Essa parte está concluída. Todos aqueles que morrem em Cristo, um dia ressuscitarão no arrebatamento da igreja. Aqueles que morreram em Cristo irão ressuscitar ao som da primeira trombeta. Aqueles que estiverem vivos no arrebatamento será transformado em um corpo incorruptível. E a igreja unir-se-á, os que dormiram em Cristo com aqueles que estão vivos fisicamente, irão ser transformados em corpos incorruptíveis e se apresentarão perante o Senhor na glória. Serão arrebatados num piscar de olhos. Assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, São Mateus 24 e 27 diz que será a vinda do Filho do Homem. Será muito rápido. E nós iremos apresentar-nos diante de nosso Deus. Iremos prestar conta de tudo que nós fizemos, de bem e de mal. Por isso, meu amado, vamos fazer o bem. Vamos ser corretos com Deus e ser corretos com o nosso irmão. Ser correto com a igreja, corretos com Deus. Sermos fiéis ao nosso Deus. A palavra do crente é sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna. O crente não pode ser uma pessoa caloteira. O crente não pode ser uma pessoa que trata e não cumpre. O crente não pode ser mentiroso. O crente não pode ser fofoqueiro. O crente, o cristão verdadeiro, ele não pode ser uma pessoa maldosa, que tem mal, que tem ódio, mágoa nos corações. Tem que tirar a mágoa.
Só que tem que ser correto. Tem que ser correto. O mundo tem que olhar para nós e vermos em nós o brilho de Cristo. Temos que ser correto. Porque o crente não pode ter duas faces. Na igreja eu sou santo. E lá no mercado, lá na lotérica, jogando na loteria, lá no mercado comprando as coisas, tem pastores que tomam bebida alcoólica. Sabia? Eu não conheço não, mas me falaram. Falaram que tem pastores que tomam bebida alcoólica. Bebida alcoólica faz parte do passado, quando nós éramos alcoólatras. E Deus nos tirou de lá. Por que nós vamos voltar para lá? Certo? Pedro diz que aquele que se desvia é como o cão que volta ao vômito e a porca lavada ao espojadouro de lama. Aqui em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 22, diz assim: deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. Você lava a porca bem lavadinha, que ela está suja, ela volta na lama de novo. O cão vomita, depois volta a comer o vômito. 2 Pedro 2 e 22. Confere na sua Bíblia aí. O crente que volta ao pecado é como um cão que volta ao vômito. Como é que pode uma pessoa, um crente, não digo pastor, seja lá quem for, um membro mesmo, você é crente, servo de Deus, voltou a beber, a fumar, a beber, jogar na loteria, mentir, dar calote, roubar, se envolver em falcatruas. Se eu for citar aqui, relacionar aqui as coisas que Deus não se agrada, eu falaria aqui muito tempo. Mas estamos terminando esse vídeo. Que Deus abençoe a todos, que possamos ser exemplo e procurarmos cada dia mais. Ninguém é santo, todos nós somos pecadores. Mas temos que cada dia mais procurarmos, meus amados, melhorar. Cada dia mais nós temos que procurar melhorar. Hoje eu sou uma pessoa, amanhã eu tenho que ser melhor que hoje. Hoje eu pratiquei alguma coisa que Deus não se agradou. Amanhã eu vou observar, não vou praticar isso mais. Amém? Aqui no Salmo 15, abra sua Bíblia aí, Salmo 15. Diz assim: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem vai morar no céu? Quem morará no teu santo monte? Nas mansões celestiais? Aquele que anda em sinceridade, sincero, sim, sim, não, não. Pratica a justiça. O que é justiça? O que é certo. Se você deve, paga. Se você compra fiado, paga. Justiça. Se alguém te dá um troco errado, fala para a pessoa: olha, você me deu dinheiro a mais, estou te devolvendo. Uma pessoa no mercado, qualquer lugar que você vai, fazer uma compra, a moça do caixa te devolve dinheiro a mais, você fala: peraí, está errado, toma aqui, você está sendo justo. Fala verazmente segundo o seu coração. Tem que falar verazmente, falar a verdade. Aquele que não difama com a sua língua, aquele pastor não presta, não vale nada, aquele pastor é vagabundo. Não podemos jamais fazer isso, não tocar nos ungidos de Deus. O problema dele é com Deus. O que eu estou falando aqui de pastor na política, eu não estou defamando. Eu estou apenas emitindo a minha opinião, que eu não aceito pastor na política. Eu não estou falando que ele não presta, que ele é isso, não. Não estou difamando ele, estou apenas dizendo a minha opinião, que eu não concordo que o pastor foi ser chamado para apacentar as ovelhas, não se meter em política. Eu não estou difamando, eu estou apenas exortando para o bem do próprio pastor, que assim faz. Não só o pastor, a pessoa que serve a Deus, que deixa a igreja para se envolver em política. Muitos deram mal,
muitos se deram mal. Aquele cujos olhos o réprobo é desprezado. Aquele que não empresta seu dinheiro com usura. Aquele que não recebe peitas contra o inocente. Alguém vem falar mal de uma pessoa que é inocente. Você concorda. Fala, não, peraí. Aquele lá não é, aquele é inocente. Alguém vem falar mal de alguém que é inocente, você concorda com a pessoa. Não. Fala, irmão, eu não... Aquela pessoa é inocente. Ah, que ele fez tal coisa. Não, ele é inocente. Eu conheço ele. Aquele irmão, não. Ah, me falar que aquele irmão fez isso. Não, irmão. Pelo que eu sei, não. Então não pode receber peitas. Ou seja, não pode concordar com a pessoa que está falando falsidade do irmão. Inventando um falso testemunho contra o irmão. Não pode. Então são as pessoas que habitará no santo templo do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a todos. Ficamos por aqui. E eu peço a vocês que se inscrevam no nosso canal, que não são inscritos, e compartilhem com os demais irmãos, parentes, esse nosso vídeo. Eu creio que servirá de alerta para alguém que talvez está cometendo alguma coisa que Deus não se agrada, porque nós temos que, para morar no céu, nós temos que melhorar cada dia mais, deixar aquelas coisas que Deus não se agrada, amados. E deixa o like também para nos fortalecer, tá? Deixa o joinha e deixa o seu comentário também no vídeo. Aquilo que você achou que está errado, pode comentar aí que a gente vai observar o comentário e depois responder. Se acaso eu cometi algum erro durante a transmissão desse vídeo, durante o comentário que eu fiz aqui nesse vídeo, nos perdoe e queremos melhorar. Nosso objetivo é melhorar cada dia mais, amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus, amém?